Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: Haddad dá sinais, mas não garantias. A boa receptividade do mercado às declarações do ministro Haddad de que a reforma do IR pode ficar para 2025, porque a prioridade são as medidas econômicas e o corte de despesas, fortalecerá as injunções da Fazenda junto ao Planalto. O motivo? A ausência de queda nas projeções da inflação para 2025 e 2026, no caso dos serviços houve até piora, mesmo com a certeza de um ciclo de aumento da Selic, havia gerado uma sensação de impotência da pasta, com duas percepções quase contraditórias. Por um lado, de que a desconfiança quanto à política fiscal do governo está no centro dessas estimativas, muito mais do que uma análise fria acerca dos dados do IPCA e do crescimento econômico, que teve mais um gás com o IBC-BR acima do esperado para agosto. 2. Por outro, de que essa desconfiança seria insuperável e de viés político, ou seja, favorecendo em parte do núcleo à esquerda e do PT o argumento de que não adiantaria tentar novas sinalizações, porque o mercado, na verdade, só se contentaria com o anúncio de cortes que poderiam ferir de morte a popularidade de Lula. Um sequestro da política econômica, de acordo com essa visão. A movimentação de Haddad, e sobretudo a resposta positiva a ela, fortalecem a percepção 1, mas se contrapõem a 2. Nesse contexto, já estão sendo utilizadas pela Fazenda e pelo planejamento para se rearticularem dentro do governo, inclusive junto ao ministro Padilha. Não é à toa que ele também aparece nessa segunda, defendendo a prioridade dos projetos econômicos no Congresso, frente ao tal pacote anti-STF, que critica. Uma manifestação genérica, é verdade, mas ainda assim, a primeira de maior contundência após o fim do primeiro turno no que tange o parlamento. Voltando a Haddad, a ideia que ele trabalha é dar sim para avançar no combate à erosão tributária, o que Lula aprova, e inferir nas expectativas de inflação, consequentemente nos juros futuros e nos limites do atual ciclo de alta da Selic, o que Lula quer com todas as forças. O preço? Andar com calma na reforma do IR, o que Lula tende a aceitar, e ao mesmo tempo dar sinais concretos de cortes mais estruturais, algo a que Lula resiste. O ministro da Fazenda busca também um antídoto contra especulações, ao salientar que o vazamento pontual de medidas quanto ao IR é enganoso, porque reflete apenas estudos. Mais uma maneira de dizer que 1. O tema não será feito a todo custo e a toque de caixa. 2. A isenção até R$5.000 pode incluir outras variáveis, já que o sentido não é o número, per se, mas o efeito de justiça social que embutirá. Indica assim, se não for contrariado, que Lula confia em seu diagnóstico e timing. Há, contudo, alguns outros fatores a se ter em mente. Haddad faz uma considerável movimentação política e de comunicação, uma demonstração de que há cenários de cortes traçados e de que ele trabalha nesse sentido, com um aceno para a obtenção do grau de investimento. Mas há uma batalha em curso e a vitória do ministro não é certa. À medida que entrar mais na segunda perna de seu mandato, o nível de pressão de Lula para concretizar o que vê como bandeiras de sua gestão vai se ampliar exponencialmente. Ou seja, a Fazenda e o planejamento correm contra o tempo para vencer as resistências internas a uma redução de gastos estruturais que até agora tiveram dificuldades em emplacar. As peles de Gabriel Galípolo. Será importante olhar com lupa cada declaração de Gabriel Galípolo após a aprovação do seu nome para a presidência do BC no Senado. Não que se deva esperar um cavalo de pau, mas a ênfase nessa segunda de que o ciclo de alta da Selic terá como referência as projeções de inflação do banco e não do mercado, além de pontuar sinais benignos no IPCA, mostram um lado mais dovish do que ele vinha apresentando. Apagão eleitoral. As repercussões políticas do apagão em São Paulo, em meio ao segundo turno da campanha eleitoral, farão com que o cancelamento da concessão da Enel se torne uma bandeira política à esquerda e à direita. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.